sol fica escuro, a terra afunda no mar. As estrelas somem da boda celeste, o vento e o fogo entrelaçam-se enraivecidos, até que as chamas gigantescas alcancem o céu. Voluspa. Oi gente, meu nome é Jéssica Groth e esse vídeo é em comemoração aos 1000 inscritos do canal. Muito obrigada por isso, gente. E já dando uma brechinha, não esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixar o like, de ativar o sininho para esse canal crescer cada vez mais e eu trazer mais conteúdo para vocês, que eu adoro. Mas hoje eu vou falar sobre o fim dos tempos, segundo os vikings, segundo a cultura nórdica, que é o Ragnarok. Também podendo ser chamado de o crepúsculo dos deuses. Mas antes eu vou falar para vocês o que é o Ragnarok. Ragnarok é o termo usado para referir os eventos narrados em alguns registros escandinavos que mostram como os vikings acreditavam que o universo em que viviam acabaria. Esse tipo de discurso, que retrata o fim do homem e do mundo, é chamado de escatologia. Para os vikings, o Ragnarok seria marcado por grandes batalhas entre deuses, gigantes e outras figuras místicas. Na narrativa nórdica, os eventos do Ragnarok seriam antecedidos por um período chamado Fimbulvetr, em que ocorreriam 3 longos invernos consecutivos. Nesse período, o mundo ficaria coberto com geadas e a violência tomaria conta do mundo. Uma das características marcantes da mitologia nórdica é a antiga crença de que os deuses eram mortais, por terem nascido da união de elementos opostos, fogo e gelo, respectivamente os gigantes e os deuses. As divindades nórdicas não eram perfeitas nem eternas, sendo submetidas às mesmas leis naturais que os outros seres da criação. A cosmogonia nórdica tem um perfil dramático, pois se desenvolve em etapas até alcançar um clímax. Encerra-se num fim trágico, permeado porém de justiça, castigo e recompensa, antecipando assim o começo de uma nova era. Os versos mais impressionantes do poema Voluspa são os que descrevem o apocalíptico fim dos tempos, chamado Ragnarok. Começando a falar um pouco sobre o Ragnarok em si, ele é pronunciado por um inverno sem fim, chamado Fimbul. É iniciado após a trágica morte do deus solar chamado Baldur, filho de Odin. O mundo tornou-se palco de guerras, ódio e violência entre os homens. Catástrofes naturais acompanharam a degradação humana. A neve caía sem parar, os ventos sopravam das 4 direções e a terra estava imersa na escuridão. Os lobos Hati e Skoll, que perseguiam o sol e a lua, conseguiram enfim alcançá-los e os devoraram. A terra estremeceu, as estrelas caíram da aboda celeste e a serpente Jormungand saiu de seu esconderijo marinho, causando maremotos e dilúvios. O deus Loki e os monstros Fenrir e Garm conseguiram se soltar das amarras que os mantinham em cativeiro e saíram sedentos de vingança, em busca de seus acusadores. O dragão Nidhogg conseguiu roer as raízes da Yggdrasil, estremecendo assim todos os 9 mundos. Os galos de Valhalla e Midgard e o pássaro vermelho da deusa Hel alertaram com seu canto o deus Heimdall, que soou sua corneta dando o temido aviso. Ragnarok estava começando, e imediatamente todos os deuses e a tropa de Odin sacaram suas armas, montaram seus cavalos e galoparam para a ponte do arco-íris, para a planície de Vigert, palco da grande batalha final. Ao mesmo tempo chegavam os gigantes, alguns conduzidos por Surt, brandindo sua espada flamejante, outros vindo com um navio Naglfar, que foi construído com as unhas de todos os mortos, era chefiado por Loki, que trazia reforços do fogo de Muspelheim. Surt e seu bando foram atear fogo nos palácios dos deuses de Asgard, despedaçando em sua passagem Bifrost, a ponte do arco-íris. Os deuses sabiam que seu fim estava próximo e lutaram com todas as forças, mas em vão. Odin tinha somente um olho, Tyr apenas um braço, Frey, em vez de espada, estava armado apenas com chifre de alce. Mesmo assim, eles se colocaram calmamente na frente dos gigantes, que soltavam chamas e nuvens de fumaça. O embate foi catastrófico. Odin não sobreviveu ao ataque do lobo Fenrir. Thor venceu a serpente do mundo, a Jormungand, mas sucumbiu ao seu veneno. Tyr dominou o cão infernal Garm, mas não resistiu aos ferimentos.
Loki cruzou armas com Heimdall, seu velho inimigo, e ambos caíram mortos. Nenhum dos outros deuses ou guerreiros de Odin sobreviveu ao massacre. Somente os filhos de Odin, Vali e Vidar, escaparam após terem vingado a morte do pai, matando o lobo Fenrir. Os dois filhos de Thor, Magni e Modi, ficaram feridos, mas foram salvos por Vidar. Surtur, vitorioso, brandiu novamente sua espada flamejante e os 9 mundos da Yggdrasil, juntamente com a própria árvore, extinguiram nas chamas. Tudo foi reduzido a cinzas. Totalmente queimada, afundou lentamente no mar revolto. A tragédia tinha chegado ao fim. Ragnarok cumpriu sua missão, levando o mundo de volta ao caos. No entanto, os antigos nórdicos acreditavam na regeneração e no renascimento, e essa crença se refletiu na continuação do mito. Passando um certo tempo, a terra purificada pelo fogo e pela água emergiu vagarosamente do oceano. A escuridão deu lugar ao sol, puxado por uma nova carruagem, conduzida pela filha da deusa Suna, nascida um pouco antes de o lobo ter devorado sua mãe. Os raios solares não eram mais tão ardentes, o que permitiu que a Terra renovasse seu manto verde em pouco tempo, cobrindo-se de flores e frutos. Um casal chamado Lif e Lifthrasir apareceu de seu refúgio, uma gruta, ou podendo ser os galhos da Yggdrasil, onde tinham ficado desmaiados durante toda a catástrofe. Seus descendentes povoaram novamente a Terra e veneraram os novos deuses, os filhos de Thor, Modi e Magni, salvos no campo de batalha, a filha da deusa solar Suna, os filhos de Odin, Vidar, Vali e Baldur. Este foi ressuscitado e voltou dos reinos dos mortos, juntamente com Hodur, seu outro irmão, e Hoenir. Unidos, eles reconstruíram sua habitação celeste, de onde iriam vigiar e proteger a nova humanidade. Eles designaram moradas também para os anões e os gigantes, por não terem sido eles os responsáveis por algo que já tinha sido programado pelos desígnios das Nornes desde o começo dos tempos. Várias das imagens do Ragnarok existiram nas lendas escandinavas muito antes da cristianização. Existem pedras antigas na Suécia gravadas com cenas do Ragnarok, que depois da cristianização receberam crucifixos que foram colados ou possivelmente riscados, e também reinterpretações do mito original, sincretizando Baldur com Cristo, Loki com o diabo e a corneta de Heimdall com a trombeta do anjo. Também existem semelhanças com os mitos de outras culturas, como por exemplo a celta, com a batalha final entre os deuses e gigantes, a iraniana, na qual o inverno que antecede o fim do mundo. Porém, Voluspa descreve as catástrofes mais temidas pelos povos nórdicos: a destruição da vida pelo frio e o dilúvio causado pelas inundações de gelo. Analisando o poema em si, a gente pode ver que tem vários deuses que são citados, o próprio Odin, Thor, Loki. Porém, a gente vê uma escassez de deusas, em si. Aparece a Hel e a Suna, porém até a Hel mesmo a gente não sabe qual foi o fim dela. Tem suposições que provavelmente a Hel ou Hela pode ter desaparecido nas chamas de Surtur, porém nada é muito comprovado. Mas, como eu comentei, a gente pode ver uma ausência das deusas. Então tem algumas perguntas de, por exemplo, o que aconteceu com a Frigga, o que aconteceu com a Freya, que eram dotadas de magia e visão profética, o que aconteceu com as Norns, o que aconteceu com a própria Nertus. Então essa tem uma certa escassez de informação sobre elas. Essas ausências podem ter várias razões. Entre as várias hipóteses, a mais plausível é a continuidade da existência das deusas, por serem elas expressões e manifestações diversas da Grande Mãe. Elas jamais poderiam ser aniquiladas pela ação de deuses, gigantes ou seres humanos. A comprovação está na preservação do planeta Terra que, purificado pelo fogo, renasceu renovado. O casal que sobreviveu escondido em uma gruta, que seria o útero da Terra, ou nos galhos de Yggdrasil, a árvore do mundo,
representa os seres humanos dotados de consciência expandida, protegidos e abençoados pelas forças da terra e do céu, a quem certamente respeitavam e honravam. Agora, para os curiosos que querem saber as fontes desse vídeo e até aonde se pode encontrar mais desse poema, eu peguei desse livro aqui, que eu já trouxe antes, que é o Mistérios Nórdicos. Eu tô adorando esse livro, na verdade. E você também pode encontrar no Eden Prosa, que eu até tinha citado ele aqui, e no Eda Poética. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu perguntei lá no meu Instagram, Deus e Mitos, qual mitologia vocês queriam que eu trouxesse pro canal para comemoração de 1000 inscritos. Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá dar uma conferidinha. Se chama Deuses e Mitos. Vou colocar aqui pra vocês. Não esqueçam de seguir o canal, de se inscrever, de ativar o sininho, de deixar o seu like. E é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo.